Hoje em dia a gente ouve muito falar sobre o lugar de fala, né? As pessoas querem dar opinião sobre algum assunto e aí alguém fala: "Ah, mas você não tem lugar de fala para falar sobre esse assunto". Então, eu queria começar essa live falando para vocês que eu tenho lugar de fala para falar sobre esse tema da ansiedade, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e a minha vida tem sido aprender a lidar com esse mal. Hoje eu vou falar aqui para vocês, não muito mais do que só da teoria, mas da minha vida. Quando a gente fala em ansiedade, nós estamos falando do que exatamente? É isso que nós vamos descobrir na live de hoje, então fica comigo aqui até o final. Para você que está aqui assistindo pela primeira vez, não me conhece, meu nome é Renata Palomba, eu sou psicóloga integrativa. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área clínica. Estou conduzindo essa jornada, é uma jornada que chama A Hora da Virada. É uma jornada de 8 encontros, aonde em cada encontro a gente tem aprendido aí a respeito das viradas de chaves que a gente tem que dar na nossa vida para transformar a nossa saúde emocional. Se você está me assistindo pelo YouTube, eu queria te pedir para se inscrever no canal e também para deixar aí um like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é interessante e pode alcançar outras pessoas. Se você está me assistindo aí pelo YouTube e ainda não está na jornada, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você entrar lá no nosso grupo do WhatsApp e poder participar, receber todos os materiais. Essa jornada ela é baseada num livro, é esse livro aqui. Vou mostrar para vocês. Ó, a jornada ela está sendo baseada nesse livro, A Chave da Virada. Se você ainda não tem o livro, você também pode baixar ele gratuitamente. Também vou deixar o link aqui embaixo, você baixa o PDF. E aqui também vai ter um link para você entrar em contato direto comigo, se você tiver interesse de agendar uma consulta ou esclarecer alguma dúvida. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 do livro. Ele descreve ele descreve a ansiedade como uma forma de medo. Isso mesmo, talvez a gente nunca tenha feito essa relação, né, da ansiedade com o medo, mas é exatamente assim que o livro descreve a ansiedade, medo. A ansiedade seria como um medo amplificado. Seria como se a gente pegasse ali um medo e desse um zoom nele. Ou a gente poderia dizer também que a ansiedade seria um medo visto por uma ilusão de ótica. A pessoa está vendo uma situação ali, é, e como uma ilusão de ótica, talvez vendo alguma coisa que não seja exatamente real. É importante a gente falar que o medo, ele é uma reação biológica do nosso sistema nervoso, né? O medo, ele é uma reação necessária, inclusive, e protetiva. É graças ao fato de nós sentirmos medo que a gente consegue preservar a nossa vida, que a gente consegue se manter seguro. Vamos pensar aqui em situações do dia a dia, né? Ninguém aqui atravessa uma avenida cheia de carros passando ali o tempo todo, você não vai atravessar uma avenida assim tranquilamente porque você tem medo de ser atropelado. Você também não vai se jogar de um penhasco porque você tem medo de morrer. Você também, se você souber ali que uma comida está estragada, você não vai comer aquela comida estragada porque você tem medo de passar mal. Então vejam que o medo, ele é uma reação do nosso corpo, uma reação necessária, uma reação esperada para proteger a gente. O medo ele protege a gente, então não tem problema nenhum a gente sentir medo, pelo contrário, né? Até é bom que a gente sinta. O problema é quando esse medo ele começa a existir na nossa vida de forma descontextualizada ou muito exagerada. E mais do que isso, né? Quando o medo ele começa a paralisar a gente, a limitar a gente, a impedir que a gente faça certas coisas. Quando o medo chega nesse grau, a gente pode dizer que a gente tem aí um medo que não é muito adequado, que não é saudável para a nossa vida, não é protetivo. E esse medo, esse medo exagerado, descontextualizado, ele pode acontecer de duas formas, né? Assim, pensando
de forma bem objetiva. A primeira forma seria quando a gente perde a capacidade de avaliar entre a ameaça e as nossas aptidões. E a segunda forma é quando a gente perde a capacidade de avaliar as ameaças como elas realmente são. Qual seria a diferença dessas duas situações? A primeira, quando a gente perde a capacidade de avaliar a proporção entre a ameaça e as nossas habilidades, a gente está falando aqui que o foco desse medo não é necessariamente a ameaça, mas o foco desse medo ele está na relação das duas coisas, da ameaça e da nossa capacidade de enfrentar aquela ameaça. O tamanho do problema e a nossa capacidade de enfrentá-lo, né? O que que acontece? A gente é como se a gente superestimasse a ameaça e subestimasse a nós mesmos. Então, vou dar um exemplo aqui. Você vai para uma reunião importante do seu trabalho. E aí você começa a ter pensamentos como: e se eu errar, vai ser um desastre? Se eu falar alguma coisa que não era para ser dito? E se eu não souber o que eu tenho para falar? Eu não sei se eu sou bom o suficiente para representar a minha empresa nessa reunião. Você percebe que aqui o grande problema não é só ir para uma reunião do trabalho, mas é também você se colocar num lugar de incapacidade para enfrentar aquela situação. A reunião você superestima ela, coloca ela num lugar onde talvez ela tenha uma ameaça muito maior do que ela realmente tenha, e você também se reduz a uma pessoa incapaz, uma pessoa que não tem condição de conduzir aquela reunião. Então, essa ameaça, esse medo, né, ele tá proporcional à relação entre como você vê o problema e como você se sente capaz para enfrentar aquele problema. Já na segunda via, quando nós perdemos a capacidade de avaliar as ameaças como elas realmente são, o foco ele está totalmente na ameaça. E existe uma distorção da forma como você enxerga a situação, né? Você começa a ver perigo onde não tem, você começa a ver uma gravidade maior do que realmente existe, você começa a imaginar cenários catastróficos. Então, vamos dar aqui um exemplo. Você manda uma mensagem lá para o seu marido, para sua filha, é, no WhatsApp perguntando onde a pessoa tá, e aí a pessoa não responde. Aí você começa já a fantasiar um monte de coisas, né? Do tipo, deve ter acontecido alguma coisa ruim, ela foi sequestrada, ela sofreu um acidente, roubaram o celular dela, ou às vezes até alguma coisa relacionada ao relacionamento pessoal de vocês, do tipo, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que ela tá chateada comigo, por isso ela não respondeu? Então vejam que aqui você cria uma ameaça exagerada, você cria um cenário de uma situação que não existe, né? É literalmente como uma ilusão de ótica. Você começa a sentir um medo completamente desproporcional. E é exatamente aí aonde a gente chega em relação à questão da ansiedade, porque a ansiedade é exatamente isso, é um medo com um tamanho desproporcional. Olha só, né? Alguma vez você já tinha encarado a ansiedade como um medo? Escreve aí para mim nos comentários se em algum momento você já teve esse olhar assim. Quando você tá ansiosa, é porque você tá tendo medo de alguma situação maior do que ela realmente é. O medo excessivo, ele vai se transformar em ansiedade, e essa ansiedade ela ainda pode ir para um patamar ainda maior, porque quando essa ansiedade ela vai aumentando ainda mais, quando a gente vai ampliando esse medo, vai dando um zoom nesse medo, ele pode chegar até a se tornar uma fobia. E a fobia, ela seria uma situação bem mais grave, porque a pessoa já começa a ter comportamentos evitativos, né? Muito mais evitativos. Aí a gente pode até pensar aqui em alguns exemplos. Olha só, a pessoa tem medo de um ambiente fechado. Aí, todas as vezes que ela precisa entrar dentro de um elevador, ela vai se sentir ansiosa, ela vai sentir ansiedade. Se esse medo ele for muito ampliado, ele vira uma fobia e a pessoa não consegue entrar dentro de um elevador. Então, vocês conseguem entender as graduações de como que esse medo ele vai aumentando e o que que ele vai se tornando. A gente pode citar muitos outros exemplos. A pessoa tem medo de inseto e aí de repente
ela depara ali com uma barata, ela vai ficar ansiosa com aquela situação. Mas se ela tem uma fobia, ela vai entrar em pânico, ela vai sair da casa, ela vai começar a gritar, ela não vai ficar no mesmo ambiente que a barata. Então, o medo ele vai sendo amplificado e ele vai se tornando cada vez mais problemático. E esse medo exacerbado, ele tende a aprisionar a nossa mente, né? Todas as pessoas que sofrem de ansiedade, elas tendem a ter a mente aprisionada por essa sensação. E esse medo ele também coloca a gente em um looping infinito. Porque o que que acontece? A gente sente aquele medo, a gente fica ansioso e por conta daquela ansiedade a gente sente mais medo e vai alimentando pensamentos disfuncionais e a gente fica literalmente preso sem conseguir imaginar como sair daquela situação. Então, esse medo ele aprisiona a nossa mente e também ele traz uma série de consequências, como, por exemplo, pensamentos intrusivos. Sabe aquele quando você tá, do nada começa a vir pensamentos ruins na sua cabeça, pensamentos catastróficos. Você também, além dos pensamentos intrusivos, a gente pode falar de pensamentos ruminantes, que é a gente ficar ruminando pensamentos. Você fica ali ruminando aquela situação e pensando naquilo. E de uma maneira geral, gente, a ansiedade ela destrói a nossa saúde, tanto física quanto mental. Ela vai consumir a nossa vida. Então, viver preso nesse looping do medo, da ansiedade, é algo que faz muito, muito mal para nossa mente, para nossa vida, para nossa saúde, para as nossas relações. Segundo o livro, né, que a gente está lendo, que é a Chave da Virada, a ansiedade é um dos transtornos mentais mais comuns em todo o mundo. E ele atinge pessoas de todas as idades, de todas as culturas, de todas as etnias e de todos os lugares, de todos os estratos sociais. Então, pode ser rico, pobre, não importa, a ansiedade atinge. E a gente tem visto, inclusive, que a ansiedade tem atingido de uma forma muito assustadora cada vez mais as crianças e os adolescentes. Eu tenho certeza aqui que todo mundo que está me assistindo, que está me ouvindo, conhece alguém que sofre de transtorno de ansiedade. Isso se essa pessoa não for você mesma, né? E você sabe que mesmo sendo um transtorno muito comum, sendo um transtorno assim que atinge tantas pessoas, ainda tem muitas pessoas com ansiedade que não conseguem. Eu não sei nem se a pessoa não consegue aceitar que é ansiosa, talvez a pessoa não consiga identificar os sinais daquilo que ela está vivendo com um transtorno de ansiedade. Então, a gente tem muitas pessoas que vivem nesse lugar, né? São pessoas altamente ansiosas, podem ser diagnosticadas com transtorno de ansiedade, mas elas não se reconhecem, elas não percebem que elas têm aqueles sintomas. Muitas vezes eu atendo muitas situações assim, né? Que a pessoa vem ali pouco tempo de atendimento, pouco tempo que a gente está ali no atendimento, eu já identifico que ela tem um padrão de uma pessoa ansiosa, mas quando eu aponto isso para a pessoa, muitas vezes elas ficam surpresas, né? E elas não conseguem se reconhecer nesse lugar. Então a gente vê que isso é muito comum, apesar de ser um transtorno que atinge muita gente ainda não consegue se reconhecer dentro dele. E assim como a depressão, a gente falou até sobre depressão na última live. Se você não assistiu a última live, ela tá salva no YouTube. Você pode clicar aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para as lives anteriores e você pode assistir a live sobre depressão. Ela foi muito interessante, por sinal, teve informações bem significativas. E assim como nós falamos na live anterior sobre depressão, o transtorno de ansiedade também é uma doença. Vejam que o diagnóstico do transtorno de ansiedade ele não é feito por qualquer profissional, também não é feito pela internet, precisa ser um especialista em saúde mental. Os profissionais que são mais indicados para fazer esse tipo de diagnóstico seria o psicólogo ou um psiquiatra, um médico psiquiatra, que são pessoas que estudaram para identificar os transtornos emocionais e os transtornos psiquiátricos. E assim como a depressão, o transtorno de ansiedade, ele também pode se apresentar de várias formas diferentes.
Mesmo a sua origem sendo a mesma, a gente sempre vai ter a mesma origem ali, que é o medo, mas a gente também vai poder ter ali várias intensidades e vários sintomas que podem indicar um quadro de ansiedade. Tá? Então é bem importante a gente saber disso também, que a doença ela tem vários viés, né? Várias formas de se manifestar e várias intensidades também. Na página 66 do livro, ele coloca ali todos os sinais que podem indicar que a pessoa tem um transtorno ansioso. Vocês depois podem olhar com calma. Vou ler aqui rapidamente, para a gente poder entender um pouco aqui quais seriam esses sintomas. Mas voltando a falar que isso não é um diagnóstico, tá? Você não pode usar isso como um diagnóstico, você pode usar isso como uma direção para buscar um atendimento médico e para buscar e entender o que que acontece com você. É importante a gente falar que os transtornos emocionais, eles são classificados dentro de um código, né? Um código de doenças, e lá a gente tem várias apresentações dos transtornos de ansiedade. Então, aqui, ó, o livro traz três dessas apresentações. Traz o TAG, que é muito comum hoje em dia as pessoas falarem, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Traz também o pânico, síndrome do pânico, e também o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Esses três diagnósticos são diagnósticos diferentes, eles estão lá classificados diferente no Internacional de Doenças, mas todos eles têm a origem na ansiedade, tá? Então, olha só a diversificação de sintomas que você pode sentir relacionado a esses transtornos. Olha, o transtorno de ansiedade generalizado, fadiga, tensão muscular, a frequência cardíaca está sempre acelerada, sudorese, dor de cabeça, dificuldade de concentração, insônia, perda de memória, irritabilidade, inquietação, disfunção sexual, náuseas e dores gástricas e medo inespecífico. Olha só que interessante, porque que eu disse para vocês que muita gente acaba não conseguindo se identificar nesse quadro de ansiedade. Porque muitas vezes a pessoa acha que ser ansioso é só ser uma pessoa mais acelerada. Ah, é uma pessoa muito acelerada, muito ansiosa. Ou a pessoa que quer ficar fazendo as coisas rápido, ou quer que chegue logo um determinado evento. E as pessoas acham que a ansiedade é isso. Mas olha quantas coisas a gente viu aqui que podem indicar que a pessoa tem um transtorno de ansiedade, né? Sobre a síndrome do pânico, olha só que quantos sintomas, inclusive físicos, né? Olha, dor no peito, sensação de engasgo, aceleração dos batimentos cardíacos, sudorese, medo de enlouquecer, medo de perder o controle, estranhamento de pessoas conhecidas, agitação, arrepio, sensação de dormência ou formigamento, vertigens, falta de ar ou sensação de asfixia, tremores, náusea, dores gástricas, diarreias. É muito comum as pessoas acharem que estão infartando. Vocês já devem ter visto histórias assim, ou já devem ter visto situações de pessoas próximas, ou até vocês já devem ter passado por isso. Vocês começam a sentir uma dor no peito, falta de ar, os membros começam a formigar e você acha que você está infartando, vai para o hospital, chega no hospital, faz todos os exames e tá tudo bem. Infelizmente, muitas vezes nos pronto-socorros aí da vida, nem todo médico é capacitado para identificar que você está tendo uma síndrome, uma crise de pânico. E aí, muitas vezes, te dá uma medicação, às vezes dá uma medicação para o coração, dá uma medicação para o estômago e manda você para casa, quando na verdade você não tem problema nenhum, nem no estômago, nem no coração, e o que você está tendo é um transtorno de ansiedade. Olha só a importância, inclusive, de a gente procurar um médico especialista para que ele possa fazer a identificação correta da doença e você não fique sendo tratada de forma indevida. Eu já atendi pessoas que iam com muita frequência para o pronto-socorro, chegava lá, fazia os exames, estava tudo bem, ia para casa. Passava 2, 3 dias de novo no pronto-socorro, né? E essas pessoas elas começam a ficar, inclusive, com um estigma de uma pessoa problemática, uma pessoa que está querendo chamar atenção, uma pessoa histérica, porque pensa, você toda hora acha que está morrendo, que está tendo um ataque cardíaco, vai para o hospital, o médico fala que não é nada.
a sua família começa a achar o quê? Que você tá dando um show desnecessário, quando na verdade você está tendo um ataque de ansiedade, né? Então, vejam como que é difícil fazer essa relação, né? E aí, por fim, aqui também o livro descreve o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa tem movimentos repetitivos, repetição persistente de palavras e ações, acumulação compulsiva, agitação, hipervigilância, impulsividade, isolamento social, comportamento compulsivo, organização exagerada, pensamentos acelerados, pesadelos e repetição incessante de pensamentos. E geralmente, né, a pessoa, o medo, né, que gera tudo isso, olha, no transtorno de ansiedade generalizada, geralmente a pessoa tem um medo inespecífico, a pessoa começa a sentir medo e ela não sabe exatamente do que é. Já na síndrome do pânico, nas crises de pânico, a pessoa tem medo de morrer ou de ficar louca. E no transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa tem um medo de perder o controle, ela tem um medo de que se ela não fizer determinadas coisas, alguma catástrofe vai acontecer na vida dela. Então vejam que o motivo ali, o que gera o começo dessa ansiedade é sempre o medo de alguma coisa e um medo amplificado, um medo de uma ameaça que não existe. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Os transtornos de ansiedade, ele é causado por medos de ameaças que não existem. A ansiedade, ela costuma levar as pessoas ao extremo, e muitas pessoas ansiosas acabam se tornando pessoas compulsivas. Alguns tipos de compulsão que pode acontecer na ansiedade, que a gente vê com muita frequência, muito provavelmente você vai se reconhecer nisso, a gente pode falar do comer, pessoas que comem compulsivamente. Então, quem aqui nunca viu, né, ou já passou por uma situação de que tá ali num nível de ansiedade e começa a comer, 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 muitas vezes levando até quadros de obesidade, porque a gente vê, por que que come tanto? Porque tá ansiosa. Então, é um comportamento compulsivo causado pela ansiedade. As pessoas que são acumuladoras também acontece pela ansiedade. Pessoas que mentem excessivamente, compulsivamente, roem unha, trabalham demais, são viciadas em jogos e apostas, fazem compras de forma descontrolada, arrancam cabelo, usam excessivamente, o celular, sexo excessivo e masturbação. Procedimentos estéticos, sabe aquelas pessoas que estão sempre fazendo um procedimento estético, tá sempre fazendo uma cirurgia, aplicando um botox, fazendo dieta, a pessoa fica compulsiva por aquilo. Exercícios físicos também, tem gente que fica viciada em atividade física, não consegue ficar sem fazer atividade física um dia sequer, às vezes faz atividade física duas, três vezes por dia. Tudo isso são comportamentos compulsivos que têm origem na ansiedade. Então vejam, às vezes você quer emagrecer e você sabe que você come compulsivamente. E aí, o que que você precisa tratar nesse caso? Você precisa ir lá na origem. O que que está fazendo você ter esse comportamento compulsivo? É a sua ansiedade. Então, é a sua ansiedade que você tem que tratar. Se você está tendo um comportamento aí de compras em excesso, de um consumismo exacerbado, né? Compulsão em comprar. Você tem que tratar o quê? Você tem que tratar a ansiedade, porque é a ansiedade que está te levando a essa compulsão. Então, você tem ali um problema, um problema comportamental, mas e para tratar aquilo, você precisa ir na origem. Você não vai conseguir tratar uma compulsão alimentar se você primeiro não tratar a ansiedade dessa pessoa. Vejam que tá tudo ligado, né? Eu aqui falando, a gente até consegue fazer essas divisões para fins didáticos, mas no dia a dia, na vida, tá tudo interligado e é muito difícil a gente fazer essas separações. É muito difícil a gente puxar ali, né, o nozinho do novelo para desfazer o nó. E existem algumas combinações que podem prejudicar muito a ansiedade. O livro até chama essas combinações de combinação explosiva. O que seria essa combinação explosiva? É quando, além da ansiedade, a gente ainda junta outras substâncias que vai tornar aquilo ainda pior. E o livro ele coloca as três combinações explosivas, ele coloca o álcool, a cafeína
e o açúcar. Mas a gente pode também acrescentar aqui a nicotina para as pessoas que fumam e outras drogas só que daí as outras drogas vão ter implicações muito maiores. Mas vejam vocês que pessoas que são ansiosas e fazem uso de álcool, cafeína, açúcar, nicotina, elas só estão piorando o transtorno de ansiedade delas, elas só estão piorando o quadro de ansiedade. Embora a sensação que elas tenham é do contrário, porque a pessoa que é muito ansiosa e faz uso de alguma dessas substâncias, ela vai ter uma sensação de relaxamento e de prazer imediato. A pessoa está muito ansiosa, ela toma um copo de álcool, ela vai ter a sensação de relaxamento. Mas aquilo dentro do organismo vira uma bomba, porque aquela sensação ela é passageira. Muito rapidamente a pessoa vai precisar usar aquela substância novamente para conseguir se sentir relaxada, e ela entra num ciclo vicioso de autodestruição. E aí você pode estar me assistindo aqui falando, ah, mas eu não tomo café, ou eu não bebo, também não fumo, mas a gente acaba usando também o açúcar nesse lugar, né? Que talvez seja até pior do que as outras drogas, porque a gente consegue ter acesso de forma muito facilitada, além do que é algo que é visto socialmente como algo bom, algo confortante, né? Tem todo um significado social de que aquilo é agradável, é prazeroso, deixa as pessoas felizes. Então, talvez o açúcar seja o pior de todos eles, porque além de ser a gente ter uma facilidade de acesso, ainda é socialmente estimulado que a gente faça uso. Né? Pelo contrário, se você não vai numa festa e não aceita o bolo, as pessoas falam, oh, né, que absurdo, como pode não aceitar o bolo? Então, talvez seja das substâncias aí que tornam a ansiedade uma bomba, o açúcar seja o pior. E aí, quando a gente fala de açúcar, a gente não está falando só do açúcar branco que você vai acrescentar no seu suco para adoçar. A gente está falando de tudo que tem açúcar, né? Biscoito recheado, chocolate, refrigerante, pudim, todos os doces que existem no mundo, além do que os carboidratos refinados, como pão, pizza, os ultraprocessados, porque esses alimentos, eles vão virar açúcar dentro do nosso organismo. Se você come pão, o pão é carboidrato, o carboidrato vira açúcar dentro do organismo. Então, a gente está falando de todos esses alimentos aí que, num primeiro momento, trazem um certo alívio para gente, mas que depois eles vão se tornar algo muito prejudicial porque vai destruir a nossa vida cada vez mais. Essa combinação é uma bomba para a nossa estabilidade emocional, além do que também afeta a nossa saúde física. E o livro ele traz alguns passos para a gente virar essa chave, né? Não existe uma fórmula mágica, como toda doença, a gente precisa de um tratamento. E como todo tratamento, existe um tempo para que a gente coloque aquele tratamento em prática para que ele tenha resultados na nossa vida. Então, ele cita ali alguns passos. O primeiro passo é admitir o problema, você precisa reconhecer que você tem o transtorno, ter um diagnóstico adequado, aceitar, né, que é um transtorno, que é uma doença que precisa ser tratada. Assim como a depressão, o transtorno de ansiedade, ele também tem um desequilíbrio de neurotransmissores no funcionamento cerebral. Então, é uma doença orgânica, uma doença física, não é só uma doença emocional. E aí, o primeiro passo é esse: é ter um diagnóstico, reconhecer e aceitar que você vai precisar fazer algumas coisas para sair desse quadro. Depois, ele indica aqui o cuidado com o sono. O sono, ele também é um um disparador, né, de ansiedade, um gatilho para a ansiedade, na verdade, a falta de sono, porque quando a gente tem noites ruins de sono, quando a gente não consegue dormir de forma adequada, a gente vai fazer com que o nosso cérebro fique mais acelerado e fique com mais pensamentos e com mais medo. Então, a regulação do sono ela é fundamental nos transtornos de ansiedade e é um grande desafio conseguir isso, né? Porque a ansiedade ela afeta diretamente o sono. Então é um grande desafio conseguir a regulação do sono. Em algumas situações
pode ser necessário algumas intervenções mais incisivas ali para ajudar a pessoa nesse processo. Lembrando que o sono foi o nosso desafio da primeira semana, então, se você está aqui comigo nessa jornada virando chaves desde o começo, eu quero acreditar que você já está aí praticando a sua higiene do sono. Outro passo que o livro traz é o controle dos pensamentos intrusivos. As pessoas muito ansiosas, elas têm pensamentos que entram dentro da mente delas sem elas quererem. E controlar esses pensamentos não é fácil, é um exercício. Cada vez que o pensamento vem, a pessoa precisa fazer um exercício para eliminar aquele pensamento, e ela fazendo esse exercício constantemente, seria como se fosse um treinamento da mente. Esses pensamentos eles vão reduzir e vão se tornar cada vez menos frequentes, mas é um esforço muito grande, precisa ter consciência do problema e precisa muitas vezes até ter ajudas terapêuticas para conseguir fazer esse exercício. Outra coisa, adotar uma rotina de atividades físicas regulares. Fazer atividade física também traz benefícios porque ajuda a regular os neurotransmissores e a pessoa passa a dar vazão para aquela energia, para aquele medo, para aquelas angústias, para aquela ansiedade de uma outra forma. Então, é muito importante colocar dentro da rotina a prática de atividade física. Que atividade física, Renato? Pode ser qualquer atividade física, só é importante que você faça atividades físicas. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Caminhada é de graça, gente. Você pode ir num parque aí perto da sua casa, você pode ir no seu bairro e caminhar ali 30, 20 minutos por dia que seja, já vai ter um efeito muito positivo na sua saúde. Mas você pode fazer qualquer atividade física, luta, dança, é, natação, academia. Qualquer atividade física. Se você conseguir fazer atividades físicas que te façam suar, é melhor ainda. Então, o ideal seria fazer todos os dias, mas se você hoje não faz nada, nada, é totalmente sedentário, se você começar fazendo aí 2, 3 vezes por dia, você já vai estar dando um passo bem importante em relação a esse quesito aí da atividade física, tá bom? Hoje mesmo eu atendi uma paciente, fiquei bem feliz, ela falou que se matriculou na academia e que ela estava determinada ali a incluir atividade física no tratamento dela. Ela ainda disse para mim que estava indo à academia apenas 1 ou 2 vezes por semana. Aí a gente trabalhou um pouco essa questão, a importância de aumentar a, a frequência. Ela falou que ia se esforçar para isso, mas ela já deu um passo muito importante de alguém que não fazia absolutamente nada para alguém que já está aí 1, 2 vezes na semana tendo um movimento. Então, o ideal é que a gente faça aí no mínimo 3 vezes por semana, tá bem? Outra coisa, beba bastante água e alimente-se de forma saudável. Nós também já falamos sobre a questão da água. Olha só, a água foi o desafio da nossa terceira semana e a alimentação da sexta semana. A gente sabe que a água ela é muito importante no tratamento das doenças emocionais porque ela ajuda na limpeza do organismo. E a alimentação, a gente acabou de falar do açúcar, do álcool. A gente, né, acabei de mostrar para vocês que a alimentação ela faz diferença sim. E assim como esses alimentos, né, açúcar, álcool, eles pioram a condição da ansiedade. Alimentos saudáveis, como frutas, castanhas, nozes, cereais integrais, eles protegem a gente de não ter este tipo de transtorno. Eu falei da atividade física, que foi o nosso desafio aí da quinta semana. Olha só, quem está comigo aqui desde o começo, eu espero que já esteja colocando em prática todos esses bons hábitos para estar virando as chaves aí, hein? O sexto passo que o livro traz é sobre desenvolver a espiritualidade. A gente falou sobre isso na última live. E a gente sabe que confiar, né, num ser superior, ter ali um relacionamento com esse ser superior, ele ajuda muito nos processos de doenças emocionais. Outra coisa muito importante é praticar a ressignificação. O que é praticar a ressignificação? Tentar entender por que que a gente tem medo, quais são as coisas que a gente tem medo, quais são os medos que a gente está exacerbando, quais são os medos que a gente está descontextualizando e buscar ressignificá-los, né? Primeiro aceitar que a gente tem medo daquilo. Não, eu tenho medo disso aqui, eu já aceitei. Agora, por que que eu tenho medo disso? Da onde que vem? O
que que eu faço com isso, aonde que isso começou. Também poder olhar para isso de uma forma mais positiva, no sentido de entender que tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Geralmente as pessoas ansiosas, elas são mais catastróficas, elas têm um olhar de que as coisas não vão dar certo, de que as coisas vão dar errado, de que aconteceu uma grande catástrofe no mundo ou que vai acontecer. Então, as pessoas ansiosas, elas geralmente olham com mais negatividade para as coisas. Então, tentar olhar para o lado positivo das coisas também, né? As coisas que acontecem na nossa vida tem sim o lado ruim, tem sim a negatividade, mas também tem coisas positivas, também tem coisas que nós podemos ser gratos. E a gente precisa exercitar esse olhar de entender aquilo que foi bom pra gente, aquilo que é positivo, de exercer a gratidão. E também a esperança, né? A gente olhar para o futuro e de uma forma que a gente entenda que, podem acontecer coisas boas na nossa vida, que a gente tem coisas para conquistar, enfim. O oitavo passo é eliminar gatilhos. O livro ele também traz alguns gatilhos que disparam a ansiedade, né? Tá na página 65. Se você quiser, depois você pode ler com calma. É importante que a pessoa que é ansiosa se afaste desses gatilhos. Vamos ver aqui alguns, né? O consumismo. Se você é uma pessoa que compra por impulso, você precisa tentar evitar esse comportamento, porque é um comportamento que vai alimentar a sua ansiedade. Materialismo, uma pessoa que está muito preocupada em ter, ela quer ganhar mais dinheiro, quer trabalhar mais, quer ficar rica. Não que seja um problema a pessoa prosperar financeiramente, mas quando a pessoa está obcecada naquilo, isso acaba se tornando um gatilho para a ansiedade. O perfeccionismo, o perfeccionismo eu tenho certeza que é assim um gatilho para uma quantidade muito grande de pessoas, é, porque você sempre quer fazer o melhor, você sempre quer fazer perfeito, você sempre quer fazer do jeito certo, você não aceita erros, você não aceita errar, e isso acaba te trazendo uma cobrança muito excessiva, e sem dúvida nenhuma você vai ficar mais ansiosa por conta do perfeccionismo. Comparações, isso também é uma coisa muito comum que a gente tem visto com muita frequência, principalmente agora nessa era de internet. A gente fica vendo lá a vida das pessoas nas redes sociais e a gente sempre acha o quê? Que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? E quando a gente vai investigar, a gente descobre que a grama do vizinho é artificial. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as comparações, muito cuidado, né? As pessoas que estão expondo ali a vida na internet, que estão se expondo ali nas redes sociais, elas vão expor só aquilo que é interessante para elas, né? Ninguém vai expor coisas ruins, ninguém vai expor coisas que vão prejudicá-las. Quando a gente expõe a nossa vida na rede social, a gente vai expor aquilo que a gente entende que foi um momento bom, que foi uma coisa boa que aconteceu. E se a pessoa ainda trabalha com a internet, aí às vezes ela está expondo até uma coisa que nem é verdade, porque ela precisa, expor aquilo para ganhar dinheiro. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as comparações. A gente não deve se comparar nem com o nosso vizinho, nem com o nosso irmão, nem com o nosso colega de trabalho e nem tampouco com as pessoas que a gente vê nas redes sociais, onde a gente está vendo ali um recorte da vida delas. E as comparações, elas sem dúvida nenhuma alimentam muito a ansiedade, porque a gente começa a olhar para um lugar onde a gente quer chegar, que às vezes é impossível para o meu padrão de vida, para o meu estilo de vida, para a minha realidade. Eu vejo ali uma pessoa e eu quero chegar nisso, eu quero chegar nisso, mas para a minha realidade aquilo não existe. E aí a gente fica preso nesse padrão, nessa alimentação da ansiedade. O sono irregular também é um gatilho, como eu já falei sobre o sono. Se a pessoa dorme mal, a ansiedade vai aumentar, é inevitável. A má alimentação, a gente já falou também, e o sedentarismo, a gente já falou também sobre esse ponto. São coisas aí que podem estimular a ansiedade, alimentar a ansiedade, fazer você ficar cada vez mais presa nesse lugar. E o décimo passo que o livro sugere é que é procurar a ajuda de um profissional, sem dúvida nenhuma. Fazer terapia com um psicólogo é extremamente necessário e importante, porque você vai justamente durante a terapia aprender alguns instrumentos, alguns recursos para lidar
com esses mecanismos todos que a gente está falando aqui, com esses gatilhos, com a exacerbação desse medo, a terapia, sem dúvida nenhuma, é um caminho muito, muito necessário nos transtornos de ansiedade. E se for necessário, também pode se procurar um médico psiquiatra para fazer uso de medicações. Nós também falamos sobre as medicações na última live. Muitas pessoas têm preconceito com as medicações psiquiátricas, acha que vicia, não quer tomar, mas pense você, né? É melhor você, às vezes, se submeter a um tratamento medicamentoso do que ficar sofrendo por uma doença que, se você não tiver essa intervenção, ela não vai melhorar. Vejam que no começo a gente deu o exemplo das pessoas que vão aos pronto-socorros com com crises de pânico. Elas chegam lá, são tratadas ali como não tem nada e são enviadas de volta para casa. E a pessoa passa, às vezes, anos nessa rotina, indo para o hospital com crise de pânico, passando por, às vezes, até humilhações, porque né, se a pessoa vai várias vezes no mesmo hospital, até os profissionais já nem querem mais atender aquela pessoa. E a pessoa prefere ficar passando por isso do que tomar um remédio que vai tratar de fato o problema dela. Então, em algumas situações, a medicação ela é sim necessária. Medicação psiquiátrica não vicia. É lógico que precisa fazer um tratamento adequado, com acompanhamento médico. Depois que a pessoa começa a melhorar, ela vai fazer o desmame da medicação e ela vai então poder ficar sem aquele remédio. O que acontece que a gente vê muito é que as pessoas infelizmente tomam a medicação toda errada, tomam do jeito que quer, começa e para. E por isso as pessoas acham que a medicação psiquiátrica vicia e enfim, né? Então é necessário fazer o tratamento de forma correta. Em algumas situações o medicamento ele é necessário sim. Como vocês sabem, além de psicólogo, eu também sou terapeuta natural. Eu acho que o uso de medicações alopáticas, elas devem ser. Eu não sou contra as medicações alopáticas, existem maneiras de a gente tratar as doenças de forma natural e a gente pode procurar esses recursos, né? Às vezes, na grande maioria das vezes, a gente pode procurar os recursos naturais e não precisar usar nenhum tipo de droga. E é ótimo isso. Eu super incentivo que, se você tiver disponibilidade e interesse, que você procure o tratamento natural ao invés do medicamento alopático, ao invés da droga da farmácia. Porém, o que a gente vê é que muitas vezes a pessoa está tão adoecida, tanto na depressão como na ansiedade, que ela não consegue fazer esse movimento de buscar um tratamento natural. Então, às vezes a depressão, às vezes a medicação entra, tira a pessoa da crise, e aí sim ela consegue fazer um tratamento natural e sair da medicação o mais rápido possível. Mas se a pessoa tem condição de fazer um tratamento natural, é preferível do que tomar o remédio. O que não dá é para não fazer nenhuma das duas coisas, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não gosto de tomar remédio, mas também não faz tratamento natural, vai ficar sofrendo com a doença? Não faz sentido, né? É interessante que esse capítulo, ele fala, né, sobre ansiedade, mas o título dele é A Chave para a Paz. Isso traz para a gente uma ideia de que o livro coloca ali a paz como contrária à ansiedade, como algo que é oposto, né? Como se fossem antônimos. Então, paz é o antônimo de ansiedade. E a nossa paz, ela só pode ser alcançada hoje. A gente não tem como viver uma paz futura. A gente tem como viver a paz hoje. A paz, ela só pode ser vivida hoje. Então, a gente precisa buscar a virada dessa chave para hoje. E o desafio da semana que eu quero propor para vocês, nós já estamos aí no sétimo desafio, é o desafio do ar puro. Ou a gente também pode falar de respiração consciente, porque existem duas questões aí relacionadas a esse ponto, né? É importante a gente respirar ar puro lá do meio da natureza, do meio das árvores, né? Numa cidade pequena de interior, sim, é muito importante. Mas às vezes na nossa rotina, na nossa realidade, a gente está numa grande cidade, numa grande metrópole, e a gente não vai ter à disposição o ar puro, mas a gente pode ter uma respiração consciente. Hoje a gente já sabe que quadros de ansiedade, crises de ansiedade,
elas podem ser melhoradas apenas com o uso da respiração consciente, exercícios respiratórios. Se você parar para observar uma pessoa ansiosa, a respiração dela vai estar sempre ofegante. É uma pessoa que respira ali sem, parece que ela está sempre correndo, mesmo quando ela não está correndo. Então vejam que a pessoa ela acaba, inclusive, desenvolvendo uma respiração errada. E essa respiração errada, ela acaba ocasionando uma oxigenação ruim do sangue, uma oxigenação ruim do cérebro, fazendo com que a pessoa entre nesse ciclo de mais ansiedade. Então, a respiração adequada, a respiração consciente, ela é extremamente importante para aliviar quadros de ansiedade. Se você tiver a oportunidade de respirar um ar puro, seja num parque próximo da sua casa, num lugar mais arborizado, faça isso. Mas se você não tem essa oportunidade, o que que você vai fazer? Você vai separar 5 minutinhos do seu dia, para fazer uma respiração consciente, ele respirar profundamente, tentar não pensar em nada, e ficar ali fazendo, né? Puxar o ar com bastante profundidade, soltar o ar devagar, de forma lenta, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Você pode fazer um exercício que é muito interessante, que você puxa o ar em 4 tempos, né? Puxa o ar 1, 2, 3, 4, aí segura esse ar em 4 tempos, depois solta esse ar em 4 tempos. E você faz esse exercício 5 minutos, né? Não precisa muito. Às vezes, na hora que você acorda, na hora que você vai deitar, ali no intervalo no trabalho, você consegue fazer 5 minutos desse exercício e você já vai ajudar no controle da sua ansiedade. Sem dúvida nenhuma, a respiração, ela é fundamental para o controle de ansiedade. Vocês sabem que existem técnicas de respiração que ajudam a mulher a sentir menos dor no trabalho de parto? Imaginem vocês, o trabalho de parto é um processo altamente doloroso, o parto normal. E com o trabalho da respiração, as pessoas conseguem reduzir a dor. Se a respiração tem esse poder no momento de um trabalho de parto, imagina o poder que ela não tem na sua vida aí no seu dia a dia para reduzir a sua ansiedade. Então é isso, né? Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje é que a paz, ela é para ser vivida hoje. A paz, ela só pode existir no presente. Agora eu vou encerrar a gravação aqui da nossa live e vou ficar somente com quem está ao vivo comigo no Zoom, para a gente aprofundar um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas e fazer um bate-papo aí sobre o que a gente conversou, tá bem? Então, para quem está aí no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!